Desde que o debate sobre a reforma da Previdência começou, um argumento ganhou força. Ao invés de mexer na aposentadoria do trabalhador, o governo deveria cobrar os bilhões de reais que grandes corporações devem à Previdência. Mas, afinal, o que essas empresas têm a dizer? Acredito piamente que a companhia é credora e não devedora do Estado. Ela tem um crédito a receber, um cheque a receber do fisco hoje de R$ 1,5 bilhão de reais. Existem processos administrativos de ressarcimento parados há 11 anos. A CPI da Previdência ouviu empresas que figuram na lista dos grandes devedores, dentre elas frigoríficos e bancos. Neste programa, você vai ver um resumo das justificativas apresentadas por eles, começando pelos frigoríficos. Agora, no Em Discussão. Eu queria fazer um alerta, dizer a Vossa Senhoria que represento grandes empresas que são bem posicionadas no mercado brasileiro e no mercado mundial. Portanto, tem que dar exemplo para todas as outras empresas, no sentido de cumprirem com suas obrigações perante o Estado brasileiro. O nosso objetivo é esclarecer à sociedade brasileira a real situação financeira da Previdência Social, que acumulou nos últimos anos uma dívida que ultrapassa a casa de 430 bilhões de reais. A referida dívida vem impactando de forma drástica o financiamento do RGPS, a tal ponto de o governo federal propor uma reforma constitucional para restringir e extinguir direitos sociais e previdenciários sob o argumento de insolvência do sistema se nada for feito. O que sabemos é que o setor que os senhores representam foi beneficiado com desonerações fiscais e linhas de créditos absolutamente desproporcionais em relação a outros setores da economia, fazendo com que as suas empresas estejam entre as maiores produtoras mundiais de proteína animal. O que indagamos é como empresas que têm um faturamento na casa de milhões de reais anuais e são líderes no seu setor podem deixar de pagar a contribuição devida à Previdência Social. A JBS é a maior empresa em débito com a Previdência Social, com um montante de 2,40 bilhões de reais, não parcelados, inscritos na dívida ativa da União. Não obstante a isso, a JBS possui uma sólida posição de caixa. Segundo sua última demonstração financeira, 10,74 bilhões, equivalente a quase 5 vezes a sua dívida previdenciária. A receita líquida do grupo foi de 170 bilhões em 2016. A Mafra Global Foods é uma das maiores empresas em débito com a Previdência Social com montante de 1,16 bilhões de reais inscritos na dívida ativa da União. Não obstante isso, a Mafrig e suas controladas, assim como a JBS, também apresentam confortável posição de caixa. No encerramento do primeiro trimestre do corrente ano, esse valor chegava a 3,38 bilhões, equivalente a quase 3 vezes o total da dívida da empresa com a Previdência Social. A Swift Armor é uma das principais marcas da JBS no Brasil. Está posicionada na lista da PGFN como uma das maiores empresas em débito com a Previdência Social, com montante de 208,09 milhões de reais não parcelados, inscritos na dívida ativa da União. Os números hoje são divulgados, né? E a empresa, por mais que se pronuncie pelos meios de comunicação, ela não tem às vezes a mensagem não é passada, né? Não é recebida da forma que deveria. 100% do valor que o fisco tem como devido pela empresa, ele foi efetivamente compensado, né? Ele foi pago para a empresa mediante um procedimento de compensação de créditos que representam dinheiro. Muitos segmentos acumulam crédito presumido de PIS e COFINS. As empresas que exportam, elas acumulam esses créditos. Então, a todo período de apuração, o que acontece? Ela faz o encontro de contas, sobra, né, existe um saldo credor, a empresa faz um pedido de ressarcimento perante a Receita Federal. A Receita Federal faz a fiscalização desses créditos, né, pede documentos, passado por diversas análises. No fim do dia, esse crédito ele é ou não homologado. E nasce a necessidade do fisco
dele devolver o valor aos contribuintes desse valor que foi devidamente homologado. Esse procedimento é chamado compensação de ofício, né, onde o fisco, antes de devolver o valor, ele apura se o contribuinte tem débitos e faz essa proposta, né, para o contribuinte. Ou seja, se o contribuinte tiver débitos, né, ele aceita a compensação, havendo o saldo remanescente, ele é depositado, né, devolvido efetivamente, ou se ele não tiver débitos, é simplesmente devolvido o valor. O que acontece no caso, senhores, é que esse procedimento de compensação de ofício, ele é muito moroso. Hoje a companhia acredita, e eu como vice-diretor jurídico, presidente jurídico da companhia, acredito piamente que a companhia é credora e não devedora do Estado. Por quê? A companhia ela é uma das maiores exportadoras do país, a torna também uma das maiores acumuladoras de crédito. Na medida que eu exporto, eu tenho o crédito, além do crédito do mercado interno, eu tenho o crédito de PIS e COFINS. Isso é completamente legal, é da operação, e aí existe uma legislação específica que dá à Receita o prazo de 360 dias para fiscalizar, homologar, liberar esse crédito e compensar os créditos. A SWIFT acumulou, sim, uma dívida. Ela acumulou em razão de problemas econômicos na época. E, dentro desse cenário, ela acumulou dívida e parcelou, sim. Só que, de outro lado, como o Dr. Fábio falou, como o senhor Heraldo falou, existe um grande problema. Por quê? Ela tem crédito a receber. Só para vocês terem uma ideia, existem processos administrativos de ressarcimento parados há 11 anos. O contribuinte tem que entrar com mandato de segurança para obrigar a Receita a fiscalizar. 12 anos. Depois, quando ela fiscaliza, ela reconhece crédito em valor originário. Aí o contribuinte tem que socorrer o Poder Judiciário para conseguir a correção. Então, um crédito parado há 11 anos, com mais 6 anos, você vai conseguir o ressarcimento depois de 20 anos. A empresa tem um processo, uma execução provisória de sentença de 100 milhões. Processo público, decisões judiciais, crédito de 100 milhões. Então, na verdade, há uma distorção e no que é apresentado, no que é a realidade das coisas. O meu impulso, a minha busca é para que a Receita Federal realmente faça o trabalho. Porque no dia a dia, com essas informações, há um desequilíbrio. De um lado, com base nas informações minhas de débito, a Receita começa o trabalho onde ela é muito eficiente de cobrança. Ela vai atrás dos seus créditos, ela vai cobrar os seus créditos, mas ela esquece a outra ponta, que é de fiscalizar os créditos da companhia. E esse sistema é o mais perverso que tem, porque enquanto ela é rápida aqui em cobrar, ela é lenta em liberar os meus créditos. E o que acontece? Por que perverso? Porque os meus débitos, eles são corrigidos a Selic. Se eu tenho débito de 100 hoje, daqui a pouco eu tenho 110, 120, 130. Isso é uma bola de neve. E os meus créditos? A que velocidade eles são corrigidos? Os meus créditos não são corrigidos. Então, se não faz em 360 dias 720, imagina depois de 3 anos um crédito de R$1 milhão. Com o tempo ele vai sendo corrigido. E o crédito da Receita não acontece isso. Ele vai crescendo numa velocidade assustadora. Poderia ser solicitado à Receita para que encaminhasse a lista dos maiores credores perante a União também, né? Certamente, a JBS, como eu disse, eu asseguro e posso trazer documentos que comprovam isso. Ela tem um crédito a receber, um cheque a receber do fisco hoje de R$1,5 bilhão, que fazem frente à integralidade dessas contribuições que são exigidas, né? Sendo que a diferença se resume em juros, multa e encargos, e que a empresa entende que esses juros, multa e encargos não são devidos porque os débitos foram quitados na data. A situação que nós colocamos aqui não é uma expectativa de direito. É um crédito que foi homologado, foi fiscalizado e ele representa dinheiro, né? A Receita Federal tem a obrigação, o munus, de devolver esse valor para a companhia, né? E nesse momento é que a companhia pede a compensação com um tributo previdenciário que está vencendo a cada dia 20
de cada mês. São 880 milhões de créditos, valores absolutos, sem qualquer tipo de correção. Esse que é o grande problema. Aí fica, me desculpem o termo, o cachorro correndo atrás do rabo. Por quê? A companhia, ela é credora, por ser credora ela não paga, e o fisco não paga a companhia porque ela é devedora. Então fica um atrás do outro sem uma solução. E isso acaba trazendo um ambiente como esse. Se o Estado é ineficiente e não cumpre seu papel em 360 dias, não pode, de forma nenhuma, nós contribuintes, pagarmos o preço dessa ineficiência. Nós já temos 2 decisões favoráveis e vamos buscar. Se as decisões forem realmente favoráveis, a companhia estima 1,06 bilhão de crédito contra 980 milhões de débito. Só me esclarece, quando você fala, tem mais a receber do que pagar, é para a Previdência? Não entendi, doutor. Você fala, é uma pergunta direta, serve tanto para você como para você, para você. Esse dinheiro é na Previdência? Que ele tem a receber? Não, é dinheiro de ressarcimento. É isso que é o problema que a gente... Por isso que eu quero... Não, mas... Me permita, até porque vocês vão nos ajudar, nós queremos aprofundar isso. Porque não pode a sociedade dever para a União e a Previdência, no fundo, pagar a conta. Vocês estão me entendendo? Porque nós queremos aqui, além de ouvi-los, apontar caminhos. A Previdência brasileira não pode estar pagando, no fundo, um problema que é do devedor com a União. E aí, claro, nós vamos quebrar a Previdência mesmo. Eu digo que não está quebrada, é superavitária ainda. Na verdade, nós estamos vivendo mesmo em um país judicializado em todos os sentidos. Nada funciona normalmente. Porque, na verdade, a nossa consciência é essa. Antes de nós pensarmos em pagar a Previdência Social, nós estamos pensando em como nós não vamos pagar a Previdência Social. Você está me entendendo? Esperando o próximo refis, como diz o senador João Capibeire, mas esperando também uma decisão judicial que possa ou compensar, ou beneficiar, ou isso, ou aquilo, ou aquele outro. Lamentavelmente, essa é a triste realidade que eu acabo percebendo, não só aqui na CPI da Previdência Social, mas em praticamente todas as áreas do governo. A ineficiência da máquina governamental tem sido apontada há anos como responsável por dificultar a vida do empresário. Será que a decisão recorrente de enxugar o Estado, cortando despesas de todos os setores, é benéfica para o país? Eu acho que, partindo do simples, a falta hoje de estrutura da Receita Federal para fiscalizar é algo que atrapalha. Não precisa grandes mudanças legislativas, grandes mudanças estruturais. Basta que o que está posto seja cumprido. Só para ajudar, inclusive, os profissionais que tiveram aqui da Receita Federal, os auditores fiscais, os procuradores da Fazenda, de fato, dizem que falta estrutura. Eu precisava, no mínimo, estou resumindo aqui, o dobro de profissionais que eles têm hoje para fazer a devida fiscalização. Exato. É frustrante para todo mundo essa situação. É frustrante para eles, é frustrante para a companhia, é frustrante para a sociedade. E aí fica, eu acho que a pergunta que todo mundo está falando, onde é que está o dinheiro, né? Onde é que está o dinheiro? Nós temos 3 grandes atores aqui. Nós temos o contribuinte, a empresa, nós temos a Previdência Social e nós temos a Receita. A empresa está reclamando, falando que não tem os seus créditos. A Previdência, do outro lado, falando que não está recebendo. Ora, só pode estar na mão de um terceiro, que é da Receita Federal. Se ela cumprisse os prazos dos 360 dias, essa situação, eu não estaria aqui hoje, dando explicações sobre uma situação que é desconfortável. Assim como os frigoríficos, os bancos também estão na lista dos maiores devedores da Previdência. E eles também entraram na Justiça, todos com argumentos semelhantes.
Peço a vossas senhorias que compreenda a dificuldade que tem o cidadão comum em entender uma situação como essa. As instituições financeiras que, segundo os balanços, que mais ganham dinheiro fazendo seus serviços, que são justos, são corretos, porque está devendo a Previdência. Na lista dos maiores devedores encaminhada pela PGFN, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, essa CPI, as instituições financeiras aqui apresentadas apresentam a posição destacada, com uma dívida previdenciária no valor de 3,6 bilhões de reais. O Banco Bradesco aparece na lista dos maiores devedores da Seguridade Social em 7º lugar, com a dívida total de 2,26 bilhões. É o primeiro colocado dentre os bancos. Possui uma sólida posição de caixa de 190,54 bilhões, 330 vezes a sua dívida previdenciária. A Caixa Econômica Federal, 601 milhões. O Banco Itaú, 313,2 milhões. O Banco Santander, 218,4 milhões. Das instituições financeiras aqui presentes, o Banco do Brasil é o que representa a menor dívida com a Previdência Social, 209,9 milhões. O Banco do Brasil discute, perante o Poder Judiciário, a não incidência de contribuições previdenciárias sobre algumas verbas específicas, de natureza indenizatórias, ou seja, que não possuem natureza salarial, tendo efetuado, para essas situações, depósitos judiciais dos valores dos débitos integral. O Bradesco ele tem 105 mil funcionários, Em 2016, ele recolheu de contribuição previdenciária em torno, as empresas da organização, em torno de 2 bilhões e 300. É um número bastante relevante. Com relação às demandas que ocorrem entre o fisco e o Bradesco, são demandas basicamente sobre se as verbas são verbas remuneratórias, no entendimento do fisco, e o entendimento do Bradesco é que elas não são verbas remuneratórias, são verbas indenizatórias. São demandas que acredito que o mercado, não só as instituições financeiras, devam ter, mas como são teses que o mercado inteiro recorre, porque o fisco tem um entendimento, por exemplo, com relação ao Vale Transporte, esse tipo de demanda que o mercado inteiro tem com o fisco. Sobre a questão dos processos, todos eles passam também por discussão em cima, a maior parte em cima de verbas que nós entendemos de natureza indenizatórias. E algumas com julgamento já em segunda instância, com vasta jurisprudência de que, de fato, são indenizatórias. Alguns bancos públicos ainda têm isso, que remonta lá aos concursos públicos de 1980, um pouco para trás. Alguns direitos, como licença para interesse pessoal e a tal de licença-prêmio. Quando da conversão em espécie dessas verbas, o que se discute é remuneratório e indenizatório. Quando a empresa, numa necessidade de trabalho, ela compra 10 dias de férias do empregado, que ele vende 10 dias, esses 10 dias é remuneratório ou indenizatório. É nesse sentido que a jurisprudência caminha, de maneira ampla, de que isso é indenizatório. No momento em que a empresa não pode se dispor do empregado, ela indeniza aquele período em que ele teria condições de gozo, de fruição. Ele deixa de fruir, é indenizado por isso, ele não paga o imposto de renda e isso não entra na base de contribuição previdenciária dos bancos, no caso que eu falo pela Caixa. E junto com esse tipo de verba, a gente tem participação nos lucros, que já tem jurisprudência, nós estamos falando aqui de auxílio creche, auxílio alimentação e assim segue. Em nome do Itaú, como as demais instituições, nós somos grandes contribuintes da Previdência, só no mês de maio, da base de maio, agora recolhimento para junho, só de contribuição patronal, o Itaú vai fazer o recolhimento de 160 milhões de reais. Isso dá mais ou menos uns 2 bi por ano, que é a nossa base de recolhimento. A gente recolhe sobre todas as contribuições previdenciárias que a gente considera como remuneratória. A gente paga o Vale Transporte em dinheiro. O fisco entende que, na verdade, você teria que pagar o Vale Transporte no bilhete ou no cartão. Uma outra discussão também que o Itaú tem e está na resposta do ofício é o terço constitucional de férias também. O terço constitucional de férias a gente considera que não é uma verba para retribuir o serviço prestado, que é a base de cálculo da contribuição previdenciária. Então, o terço constitucional de férias é uma verba também indenizatória. Isso o próprio STJ também, em processo repetitivo,
já julgou de forma favorável também aos contribuintes. Em 2016, o Banco Santander Brasil recolheu 3 bilhões e 700 milhões de reais aproximadamente somente em tributos federais, sendo somente relativo ao INSS 1 bilhão e 200 milhões de reais, né? O que demonstra que, na realidade, o que está em discussão judicial é uma pequena parcela disso, né? Uma vez que anualmente se recolhe aproximadamente esse valor. Um dos principais motivos de autuações ou de questionamento de natureza previdenciária são decorrentes de discussões sobre a natureza jurídica de verbas indenizatórias, remuneratórias ou compensatórias, muitas delas já com jurisprudência estabelecida, mas que, apesar disso, continuam se postergando no judiciário por anos. Uma suspeita frequente quando se fala de devedores da Previdência. Será que eles aplicam o dinheiro que deveria ser usado para pagar os tributos e assim acabam lucrando com a inadimplência? Os representantes dos bancos negam e reclamam que a ineficiência do governo pode ser proposital. Os nossos processos, todos eles se encontram bem na esfera judicial, com garantias em depósitos judiciais, que pela Lei 9.703 eles já estão com o Tesouro. Afasta aqui essa situação qualquer possibilidade de ganho financeiro com essa prática, se assim podemos dizer. Se a União ganhar a causa tributária, não tem o perigo dela não receber. O dinheiro já está depositado de uma certa maneira, ou por depósito judicial, ou tem um seguro-garantia. Para todos os valores em discussão, a garantia por meio de depósito judicial em dinheiro, os quais superam o valor do banco de 2,8 bilhões de reais. Em nossa visão, não há débitos do BB relacionados a contribuições previdenciárias. O Santander não é devedor da Previdência, né? Está em dia com todas as suas obrigações fiscais e previdenciárias e não possui qualquer passivo previdenciário em aberto que não esteja suspenso por recurso administrativo ou garantido por meio de depósito judicial ou outra garantia permitida em lei. Então, na realidade, quem vem utilizando esses recursos no curso dos processos judiciais acaba sendo o próprio Tesouro que fica em posse desses valores em seu caixa. Essa mesa fica claro para nós de que tem um problema de conciliação de contas, ou seja, nos anos 90, início dos anos 2000, nós tínhamos muitas dúvidas do que era verba indenizatória e do que era verba salarial. E aí tivemos um conjunto de autuações sobre o que era verba indenizatória ou não, e por volta de 2005 para cá, a jurisprudência no Brasil se consolidou, tanto é que a quantidade de autuações sobre essas matérias em todos os bancos, públicos ou particulares, diminuiu. Mas o que chama atenção é que essas ações se arrastam por muito tempo. E aqui fica uma questão clara que nós já discutimos nessa comissão, a morosidade do Poder Judiciário, por um lado, mas tem um segundo fator que começa a chamar a atenção, é que a questão das estatísticas, por parte da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por parte do Poder Judiciário, para justificar a quantidade de ações existentes, e surge, senador Paim, senador Hélio José, um terceiro item, que é a Lei Complementar 151 de 2015, que autoriza a União a levantar 70% de todos os depósitos judiciais, independentemente da natureza da ação. E esses recursos entram na Fazenda, no Tesouro, e não vêm à parte da Previdência. Em outras palavras, retardar a liquidação de uma ação judicial em que a dívida exigida foi depositada é um excelente negócio para o Tesouro Nacional, porque ele se apropria desses recursos a partir da Lei Complementar 151 e não partilha esses recursos com as várias caixinhas que nós chamamos do governo federal. Em outras palavras, no momento de dificuldade,
fiscal, orçamentária em que nós estamos passando, o Tesouro saca esses depósitos, não repassa para a Previdência, apresenta a Previdência como falida, como se diz todo dia, mas os recursos que são da Previdência, no caso concreto, dessas ações que aqui nós estamos discutindo, e são volumes altíssimos, como muito bem registra o nosso relator, vai totalmente para o Tesouro. Eu estou convencido, o problema da Previdência no Brasil é de gestão, não cobrança, falha na fiscalização, permite a sonegação, permite a fraude, apropriação indébita e falta de estrutura para cobrar dos grandes devedores. Eu acho grave o assalto à Previdência. A Previdência é um seguro social, como a gente fala, né? É a Previdência Social. Por isso que nós ouvimos os senhores, como vamos continuar ouvindo a todos. Mas essa CPI, ela descreveu uma história diferente. E a nossa Previdência terá que ser diferente. Basta que todos pagassem em dia, que não precisaria não essa reforma aí, que ataca diretamente os mais pobres. O Em Discussão fica por aqui. Você pode rever este e outros programas pela internet. É só acessar senado.leg.br/TV. E a gente também está na página da TV Senado no YouTube. Obrigada pela companhia e até o próximo Em Discussão.